Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. A Bíblia inteira está dividida em Antigo e Novo Testamento, que significa dizer antiga aliança com Deus e nova aliança com Deus. A antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, você vai ver todo o percurso dessa comunhão de Israel com Deus, o povo de Israel com Deus no Velho Testamento. E no Novo Testamento fala da nova aliança no sangue do Senhor Jesus, um novo casamento, um novo pacto, através do sangue do Senhor Jesus. Isso é muito importante a gente entender, porque eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a maioria das pessoas, inclusive pessoas religiosas, pessoas de várias religiões, inclusive a religião evangélica, vivem em tormentos, vivem sem paz, não tem paz. Não tem sossego. É um inferno a vida da maioria das pessoas, quer seja pelos problemas circunstanciais, quer seja pelos seus problemas pessoais, seus problemas íntimos. Por que essa falta de paz? Por que eu não tenho paz? Porque o rico tem dinheiro, mas o dinheiro não compra a paz dele. O pobre não tem dinheiro, mas também não tem paz, porque não tem paz. Também é pobre de paz. Então todo mundo está incluído praticamente todo mundo está incluído na falta de paz. Por que a falta de paz? A falta de paz se dá na consciência. Quando nós cometemos qualquer ato errado, qualquer atitude errada, imediatamente a nossa consciência lateja. Naturalmente, isso é um fato, acontece com todo ser humano, não tem ninguém que está livre disso, ninguém. Então, quando você comete alguma coisa errada, quando você faz alguma coisa errada, a sua consciência acusa e fica latejando e perde você a sua paz. Essa é a realidade. Então, a falta de paz, basicamente, fundamentalmente, não é por a paz exterior, essa tampouco existe, mas eu estou falando da paz interior, a paz que depende de você, porque do lado de fora não depende de você, do lado de dentro, dentro de você depende de você.
A paz que você não tem dentro de si, depende só de você, mais ninguém. Mas a paz do lado exterior, você não depende de você. Nem sempre você tem culpa da guerra que está do seu lado. Mas o fato é que, por que a consciência lateja? Você concorda comigo que a consciência lateja, batendo, acusando, culpando a gente por uma falta cometida? Sim ou não? Concorda com isso? É verdade. É um fato. É um fato. Ora, quando há a transgressão da lei de Deus, quando há transgressão da lei de Deus, que nós chamamos de pecado, que a Bíblia chama de pecado. Pecado é isso, você transgride a lei de Deus. Quando se transgride a lei de Deus, então há o pecado. O pecado é a razão, é o fundamento da falta de paz. Enquanto houver o pecado, não há paz. Eu duvido que alguém possa provar o contrário. Duvido. Há o pecado, cometeu-se o pecado, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a transgressão da palavra de Deus, vai haver falta de paz. É uma questão automática. É automática. Não é Deus que vai punir a gente com a falta de paz. Não. É a própria consciência humana vai ser acusada, porque o mal, o inimigo de Deus, Satanás, é quem vai cobrar do faltoso aquela falta, aquele pecado. Essa é a realidade. O sujeito tem uma amante, ou teve uma amante, ou, enfim, o amante, o roubo, a mentira. As pessoas já estão até acostumadas com a mentira, mas o roubo, o adultério, a corrupção, essas coisas, faz a pessoa automaticamente ficar perturbada, falta de paz. Qual a solução? Então você vai ver no Velho Testamento, quando você começa a ler o Gênesis, ler a Bíblia, desde Gênesis, você vai ver que Deus, quando criou Adão e Eva, eles viviam em harmonia com Deus, havia comunhão com Ele. E quando Eva pecou e levou Adão a pecar também, pronto, o que aconteceu? Por causa da acusação da sua consciência, porque Deus tinha falado, você tem todas as árvores desse jardim para desfrutar, mas o fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não deve participar, você não participe, não prove, porque no dia que você provar, você vai morrer. Você vai morrer. Começará a morte na terra. Então eles desobedeceram a Deus, automaticamente, na hora que caíram em tentação, eles notaram que estavam nus. Antes eles não sabiam que estavam nus. Mas porque desobedeceram a palavra de Deus, então abriu-se os olhos da malícia. E então eles começaram, imediatamente notaram que estavam
em pecado, e quando Deus veio, porque Deus vinha para conversar com eles, pela tarde, Deus os procurou e eles se esconderam de Deus. Cometeram o pecado, se esconderam. Ora, o que Deus fez para resolver o problema, para dar uma chance para eles se recuperarem, voltarem a ter comunhão com Deus? Então Deus instituiu o sacrifício. O sacrifício que viria anular aquele pecado. Não havia sacrifícios até então, não havia ofertas, não havia dízimos, não havia altares, não havia nada com respeito a se ofertar alguma coisa, não havia fé, não precisava de fé, não precisava de religião, não precisava de nada. Mas quando eles pecaram, então Deus teve que fazer um altar, e naquele altar tomar um animal inocente, um animal puro, que não tinha culpa, para que este animal tomasse o pecado de Adão e Eva e fosse morto, sacrificado. Com isso, o pecado de Adão e Eva poderia ser, ou estaria em condições de ser perdoado, porque o animal assumiu o pecado e morreu. Aquele animal era um símbolo do Senhor Jesus, Cordeiro de Deus. Quer dizer, foi instituído o primeiro sacrifício lá no jardim do Éden, por causa do pecado. Mas veja que aquele pecado fez Adão e Eva se esconderem de Deus. E então verificaram que estavam nus, eles construíram de folha de parreira algo para encobrir a nudez deles. Mas a folha de parreira hoje são as religiões. As pessoas tentam encobrir a sua nudez praticando uma religião. E pensa que isso resolve. Não resolve. Porque há religiões para todos os gostos. Em todo o mundo existem milhões de religiões. E mesmo assim o mundo está em guerra permanentemente. É ou não é? Então não resolve. Deus então, quando matou o animal, tirou o seu couro e fez a roupa para Adão e Eva. Quer dizer, o que vestiria, o que cobriria o pecado, o que cobriria a sua nudez, teria que ser uma coisa permanente, algo que durasse. A partir daí, quando eles foram expulsos do jardim, Deus procurou um homem para que, através desse homem, pudesse instituir uma nação, criar uma nação separada das nações que proliferaram através de Adão e Eva. Muitas nações, muito paganismo, idolatria. Então, no Velho Testamento você vai encontrar a nação instituída por Deus, a nação feita através de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que teve 12 filhos, 12 nações, que vieram a ser a nação de Israel, e Deus instituiu os ritos sacrificiais. Mas todos os ritos
de perdão, envolvendo perdão, tinha que haver o elemento sagrado, sangue. Não há remissão, não há perdão de pecados sem o sangue, sem o elemento sangue, porque o sangue representa a vida do animal. Então, a vida do animal é sacrificada em favor do ofertante, para que ele possa ter os seus pecados perdoados. Os judeus, então, naquela época, o que faziam? Tinha uma tribo só de sacerdotes, a tribo de Levi. Então, quando o judeu pecava, de acordo com o grau de pecado dele, ele pegava um animal que tinha que ser perfeito, não podia ser qualquer animal, ele tinha que ser sem defeito nenhum, tinha que ser perfeitinho. Por quê? Que quer dizer o seguinte: aquele animal, ele não tinha pecado, não tinha defeito. Então pegava-se aquele animal e sacrificava, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote sacrificava, e aquele ofertante estava livre do seu pecado, perdoado. A consciência dele, a má consciência desaparecia. Isso seguiu-se até a vinda de Jesus. Todos esses sacrifícios que se faziam, quando você lê o Velho Testamento, você vai ver isso. Todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais, eram feitos apontando para o próprio Senhor Jesus, que veio ao mundo, que viveu como nós, era homem e sujeito a todos os erros e todos os pecados que nós cometemos, mas ele não pecou. Então ele foi o Cordeiro Santo, o Cordeiro perfeito, que foi levado ao Calvário. Foi para isso que ele veio, para que desse o seu sangue em favor de todas as pessoas que creem nele, isto é, que entregam suas vidas para ele, que seguem a sua palavra, que obedecem a sua palavra. Então, através do sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz, nós que não éramos da fé, que tínhamos uma vida completamente arredia, a revelia daquilo que está escrito na palavra de Deus, quando nós tomamos conhecimento da Sagrada Escritura, que Jesus morreu para pagar, redimir-me dos meus pecados, essa atitude de fé, quando eu obedeço a palavra dele, quando eu sigo a palavra dele, quando eu faço um pacto com ele, quando eu me rendo a ele e mantenho a minha vida dentro do padrão bíblico, dentro de um caráter de acordo com a vontade de Deus, um caráter cristão, então os meus pecados são perdoados, os meus pecados são lavados. Quando Deus me vê, ele me vê perfeito, porque ele me vê uma pessoa perfeita através do quê? Através do sangue do Senhor Jesus. Quando o Deus Pai olha para mim, ele me vê perfeito, sem pecado, porque ele me vê através do sangue do Senhor Jesus. Por intermédio da minha fé em Jesus, da minha entrega ao Senhor Jesus, eu estou escondido em Jesus, eu estou abrigado em Jesus. O abrigo de Deus é o Senhor Jesus. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo de Deus, esse, à sombra do Altíssimo, o que? Descansará. Quer dizer, aquele que vive a fé, que vive, assume a sua fé, é casado, é pactuado com o Senhor Jesus,
Basta você entender, quando a gente fala em casamento com Deus, aliança com Deus, com o Senhor Jesus, é como casamento. Quando você casa, em princípio você casa porque você quer ter uma família, você quer ter uma esposa, você quer ter um marido, você quer ter a sua vida organizada, arrumada, né, disciplinada, não é? Você tem uma pessoa para cuidar de você, você tem uma pessoa que vai lhe amar, você tem uma pessoa que você vai amar, enfim, há aquela troca de vida. Um entrega a vida para o outro, e então o casamento segue naquela paz, naquela beleza de paz e amor. Quando isso é interrompido, então vem o inferno. Quando não há sacrifício de parte a parte, então vem o inferno. Com Deus é a mesma coisa. Se você vive uma vida casada com o Senhor Jesus Cristo, ligada com Ele, sua vida, seu caráter, seus negócios, tudo que você tem está ligado a Ele, sua vida está ligada a Ele. Não é uma religião que você vai domingo, vai às vezes na igreja, nada disso. Você vive com Ele 24 horas por dia, pelo resto da sua vida. Isso é um pacto com Deus, uma entrega que a pessoa faz para com Deus. Então o que acontece? Essa pessoa é vista pelo Deus Pai como limpa, perfeita, e essa pessoa automaticamente está em paz, vive em paz. Ela tem suas guerras, suas lutas por fora, mas no seu interior há paz. Ela deita a cabeça no travesseiro, ela tem paz, porque a sua consciência está limpa, lavada, purificada. Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, o pacto com Deus no Velho Testamento era feito através de sangue de animais. No Novo Testamento, o pacto com Deus é através do sangue de quem? Do Senhor Jesus. Por isso que nós sempre convidamos as pessoas para entregar suas vidas para o Senhor Jesus. E se elas entregam suas vidas no altar, fazem um pacto com Deus, assumem, levam a sério o seu relacionamento com o Senhor Jesus, então elas têm uma nova vida, elas têm paz, perfeita paz, independentemente dos problemas exteriores. Se o casamento dela não der certo, isso não vai tirar a paz dela, porque ela vai ter paz, porque ela está em paz com Deus. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então não importa, ela não depende dos outros, ela não depende do marido, do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, ela não depende de ninguém para ter a paz, porque a paz está dentro dela, por conta dela ter assumido um casamento com o Senhor Jesus. Isso se chama verdadeiramente nova vida. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante
suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. E receber um novo coração. Meu nome é Deila Chaves, tenho 40 anos e minha vida, antes de conhecer o Espírito Santo, antes que ele tomasse posse da minha vida, foi uma vida de destruição. Aos 7 anos, quando meus pais se separaram, ali começou o meu sofrimento. Eu tive um grande trauma. Eu amava muito meu pai e o meu pai me agrediu fisicamente. Ele era viciado no álcool e numa situação ele acabou me agredindo e aquilo causou traumas em mim. A partir desse momento eu me tornei uma outra criança. Me tornei uma criança agressiva, uma criança que nada estava bom. Fui diagnosticada com depressão aos 8 anos. Em casa começou grande confusão porque eu não respeitava minha mãe. Ninguém me colocava limite, não existia limite em mim. E como na minha família existia o vício da bebida, a bebida era muito próxima, então eu também comecei a beber. Quando eu já estava com 28 anos, eu vivia numa promiscuidade, eu comecei a ter dificuldades, inclusive, para arrumar emprego. Mesmo com todo o estudo que eu tinha, eu não conseguia me encaixar no mercado de trabalho. Então, aquela realização que eu fui buscando durante a minha vida toda, que era com os estudos, com os homens, nas festas, nas baladas, aquilo tudo se acabou, eu não conseguia mais ter a realização. Mas a minha mãe, nesse período todo, continuou buscando por mim. E então, assim, eu cheguei na igreja. Eu cheguei desesperada, eu não conseguia falar, eu só chorava. Ali eu já comecei a ter um discernimento, comecei a ter direção. Comecei a entender que aquilo tudo que eu buscava preencher, aquele vazio que estava em mim, nunca eu iria conseguir. E ali eu ouvi falar do Espírito Santo. E aquilo me deu muita vontade de conhecer. Eu sempre fui muito curiosa, muita vontade de conhecer o que era diferente. E aquilo me chamou a atenção. Porque eu via as pessoas rindo, as pessoas felizes. As pessoas que não tinham, às vezes, o nível de escolaridade, o conhecimento que eu tinha, mas elas eram tão felizes e aquilo me chamou a atenção. Então eu passei a buscar com toda a força. E tudo que o homem de Deus me orientava, eu fazia. Fazia propósito na madrugada, fazia propósitos de jejum, tudo que ele me orientava. Então a minha vida começou a mudar. Acabou o meu interesse pela bebida, foi a primeira coisa que o Espírito Santo tirou. E por quê? Porque ele preencheu o meu interior. Até que numa reunião de domingo,
Aquele dia eu fui preparada. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu lembro a roupa que eu estava. Aquele dia eu dormi cedo. Na véspera, no sábado eu me preparei, eu dormi cedo. No domingo eu acordei mais cedo do que eu costumava. Fui em jejum, coloquei a minha melhor roupa. Eu lembro a cor da roupa que eu estava. E aquele momento, aquele dia, foi o melhor dia da minha vida. Onde eu realmente me entreguei de fato e de verdade para o Senhor Jesus. E ali eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, a minha vida foi preenchida por completo. Aquele vazio, ele deixou de existir. Onde eu busquei aquele vazio em tantas coisas ou pessoas, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu encontrei a peça certinha que se encaixou. E a partir de lá, a minha vida tem sido outra. Hoje realmente eu sou feliz. Hoje eu não dependo de coisas e pessoas, não dependo de ninguém para a felicidade. Lutas, elas acontecem diariamente, mas isso não tira o meu sorriso. Ele é um sorriso verdadeiro hoje, não é um sorriso falso de quando eu estou no meio das pessoas. Ele é um sorriso constante. Hoje, entre eu e minha mãe, existe uma união muito grande, a gente é amiga, existe uma felicidade dentro de casa. Deus, ele tem preenchido todas as áreas da minha vida. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de voltar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei
Meu nome é Cláudia, eu sou advogada. Eu ouvia falar da Igreja Universal e eu tinha muito receio, muita bronca da Igreja Universal, porque a gente recebia informação de que era uma seita. A primeira informação que eu tinha era da televisão, né? De que o Bispo Macedo, ele era um enganador, ele era ladrão, de que ele aliciava as pessoas para tomar dinheiro. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Mas ao mesmo tempo fazer uma pergunta para mim, né? Como que ninguém faz nada? Quem tem poder? Nós, por exemplo, somos da área jurídica, eu nunca recebi uma consulta de pessoas reclamando da Igreja Universal, né? E os ministérios públicos, os pastores, por que não se unem para ir até uma representação criminal, para averiguação de estelionato, para iniciar alguma coisa fundamentada para impedir que ele continue com as práticas de estelionato, com as práticas de charlatanismo dele, né? Me questionava muitas vezes realmente por que não acontecia isso, qual era a força dele, no que ele era tão forte que, se ele era tão estelionatário, tão bandido como diziam, por que não conseguiam pegar ele? O que ele fazia que o Ministério Público, que a OAB, que os órgãos de proteção da justiça não iam atrás dele, não conseguiam levar a fim uma ação de estelionato? Quando eu conheci a igreja, eu tinha um casamento falido, literalmente falido. Eu fiz a minha petição de divórcio. Meu marido tinha perdido um negócio, um comércio que ele tinha, ficou com mais de 1,5 milhão de dívidas, com muitas ações trabalhistas, com muitos problemas de cobrança de banco, de fornecedor, um inferno, né? E nós tínhamos muitos problemas de relacionamento, nós brigávamos demais. Eu arremessava coisas nele, jogava as coisas nele, eu tinha zero de paciência com os problemas que nós estávamos enfrentando. E eu resolvi, inclusive, até sair da minha casa. Eu cheguei na igreja no momento que estava tudo perdido, eu não tinha mais nada para perder. Trabalha comigo uma pessoa que é membro da igreja há muitos anos, né? Ela trabalha na minha casa, é minha ajudante, muitas vezes a gente conversa. E o fim de semana que eu saí da minha casa, que eu resolvi ir embora, eu voltei na segunda-feira para pegar minhas coisas e ela estava na minha casa. E ela falou para mim: olha, eu conversei com a sua mãe e eu vi a gravidade que está a situação. Você já pediu o divórcio, o Cícero perdeu o comércio dele, está numa situação muito complicada, eu estou vendo os meninos desesperados, você perdeu o seu escritório, você não quer ir na igreja comigo? E eu falei para ela: mas vou fazer o que lá? Vai mudar o quê? Ela falou: faz um teste, vai comigo. E eu fui numa sexta-feira com ela. E naquele dia eu ouvi a igreja, eu ouvi o pastor pregar de uma forma tão simples, tão verdadeira, porque eu falei: se ele realmente está enganando, eu vou bater Bíblia com Bíblia. Eu vou pegar minha Bíblia e vou simplesmente ler e ver o que ele está falando. Se ele está falando em contrário, a gente já racha a lenha lá mesmo, já vou discutir com ele, já não vai ser assim. E quando eu tive a experiência de ouvir o pastor pregando e ouvir aquela palavra tão verdadeira, entrou na minha alma. Trouxe para mim uma força, trouxe para mim uma coragem que eu não tinha. Eu estava totalmente decepcionada com a vida, com tudo. Para mim não tinha nada mais de valor, eu só chorava, eu só tinha angústia, eu só tinha sofrimento. E após terminar aquela reunião, ela me levou até o altar. E eu conversei na época com o pastor e ele falou para mim: olha, eu compro a sua briga, vem nas reuniões. E eu fiquei muito surpresa com o evangelho que eu conheci, com a pureza do evangelho, com a verdadeira palavra, muitas vezes, que você não ouve. É tão simples que você fala: mas era disso que as pessoas estavam falando, descendo, né, todo tipo de comentário pejorativo, todo tipo de palavra negativa. Quando eu comecei a ir nas reuniões, eu comecei a ver que nada disso era verdadeiro, eu fiquei muito triste por ter, durante tanto tempo, acreditado em tudo aquilo, sem nunca ter me certificado de nenhuma informação dessa. Eu nunca parei de estudar, me formei, com 22 anos eu já era advogada. Eu passei no exame de ordem com 22 anos. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu fiz pós-graduação na USP, na Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado em Direitos Fundamentais. Eu fiz especialização em Direito Civil, em Direito Tributário, em Direito do Trabalho. Mas toda a ferramenta de conhecimento jurídico que eu tinha não me tirava da situação em que eu me via muitas vezes. Eu andava em círculo, as coisas não fluíam, não andavam, processo que não desamarrava, a minha vida estava muito amarrada. Ao longo de toda a minha vida profissional, eu tenho segurança para falar que eu li mais de 1000 livros, né? Por tudo que eu estudei de várias áreas de especialização, de vários autores, mas o principal dos livros, o melhor dos livros, foi a Bíblia. Eu tive uma experiência profunda de conhecer Deus pela Bíblia. Com 2 meses que eu estava na igreja, eu já tinha um novo escritório. Hoje eu tenho um escritório
especializado em direito previdenciário, direito de família, direito do trabalho. Eu tenho sócios nesse escritório, é um escritório grande. Hoje meu marido também tem a empresa dele recuperada, muita coisa boa aconteceu no trabalho dele, na empresa dele. Meu casamento foi refeito, eu tenho um novo casamento. Meus filhos têm paz, meus filhos estão bem, graças ao Senhor, graças a Deus, tudo na minha vida foi transformado. Eu acredito que quem tem esse receio da igreja, esse temor, ele tem que vir pelo menos uma vez para ele ouvir e ver, ele constatar, ele bater as informações, sendo ele um especialista médico, um especialista advogado, um especialista engenheiro, qual for a área de formação dele, ele tem que vir para ele ver com os próprios olhos, porque muitas vezes ele está iludido com aquilo que ele ouviu dos outros. Ele nem tem certeza das informações porque ele está naquilo que ele ouviu dos outros. Muda muito quando você vem e vê. Nada a perder, contra tudo por todos, não vou temer. Pra chegar até aqui, eu aprendi a sofrer. Tive que dar pra receber. Nada a perder, contra tudo por todos, podem me prender. Se o Deus que eu sirvo é vivo, Ele vai me valer e não vai me deixar perecer. Podem até perseguir, tentando me parar. Esta obra não é minha, vai arrebentar. Como matar quem já morreu? Se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus. Como matar quem já morreu? Se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus. Nada a perder, nada a perder, contra tudo por todos, não vou temer. Nada a perder, nada a perder, contra tudo por todos, não vou temer. Meu nome é Rose, tenho 34 anos, sou de Sussuarana, Bahia. E o meu sofrimento começou desde o ventre da minha mãe. Meu pai abandonou ela assim que ela engravidou, ele me rejeitou. Eu já sofria rejeição antes mesmo de nascer. Eu era uma criança muito doente, nasci com várias doenças, problemas do estômago, problemas respiratórios, que os médicos não conseguiam diagnosticar ao certo o nome da doença, apenas deu um diagnóstico de que eu teria que conviver com aquilo ali o resto da minha vida. E a cada 15 dias eu era hospitalizada, eu tinha que ir para o hospital porque eu não conseguia respirar direito. Eu tinha um problema de bolhas que saía no meu corpo, uma doença chamada fogo selvagem, que para a medicina também não tem cura. Então eu tinha uma vida sofrida, era uma jovem muito triste, muito amargurada, muito revoltada com aquela situação. E uma certa vez a minha mãe também ficou doente. Então ela teve uma doença chamada, na época, tuberculose aguda, Os médicos não conseguiram reverter o quadro dela, e chamou a família, me chamou a minha avó, chamou a minha tia e deu o diagnóstico, deu a palavra de morte, que ela tinha apenas 24 horas de vida. Pode comprar o caixão, pode providenciar o funeral, porque não tem mais jeito. E foi com essa palavra que eu saí do hospital naquele dia, naquele domingo. E a gente saiu totalmente triste. Então eu saí dali desesperada, porque a pessoa que eu esperava
a solução, que era o médico, já tinha dado o diagnóstico de morte. Então, o que eu ia fazer mais? Saindo do hospital, para chegar em casa, eu passava numa praça, e nessa praça tinha a Igreja Universal. A princípio, eu resisti, eu não queria entrar, porque tem um detalhe, nós odiávamos a Igreja Universal. A gente não gostava da Igreja Universal, não suportava nem ouvir falar o nome da Igreja Universal. E eu sentei exatamente na última cadeira da igreja. E eu vi a pregação do pastor. Essa pregação me chamou muita atenção, porque o que ele falava era a minha vida. A palavra do pastor era totalmente diferente da palavra do médico que a gente tinha acabado de ouvir naquele dia. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu resolvi ficar a reunião inteira. E aquilo ali foi um remédio, foi um alívio para aquele desespero que eu estava vivendo naquela hora. Para minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, ela estava acordada. Acordada. Eu falei, meu Deus, é verdade. Tudo que o pastor falou é real, existe. Deus existe. Conseguimos tirar ela do hospital, levamos ela para a igreja. Minha mãe foi liberta, foi curada, está curada, não tem mais doença nenhuma, tem vida, se converteu na presença de Deus. E eu continuei, mas ainda faltava algo na minha vida, não estava completo, tinha um vazio dentro de mim, tinha um oco, um espaço que eu não entendia como que eu estava dentro da igreja e ainda isso não tinha acontecido. E eu via os pastores pregando sobre o Espírito Santo. E eu ouvia as pregações do pastor, tem que haver uma entrega total e completa, até eu entender o que era uma entrega. E eu lembro exatamente esse dia, porque foi o dia mais especial da minha vida. E eu de manhã cedo eu já falava para Deus assim, meu Deus, eu não quero nada, eu não quero mais nada, eu não quero mundo, eu não quero nada desse mundo, eu quero Deus, eu quero o Senhor na minha vida. E eu priorizei, era tudo que eu pensei naquele dia era Deus, eu não pensei mais em nada, eu fiz minhas coisas normal em casa, mas eu queria o Espírito Santo. Eu fui totalmente entregue, sem reserva, totalmente entregue, meus pensamentos estavam com Deus. E foi imediato. Quando eu cheguei lá na frente do altar, o pastor determinou que nós recebêssemos o Espírito Santo, ele veio sobre mim. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida, não tem nem como esquecer, porque foi muito especial. Aquela pessoa vazia, triste, amargurada, desapareceu. Eu recebi uma alegria imensa, um gozo, uma paz. Eu queria rir, eu queria assim, eu cheguei e orava, meu Deus, a pessoa já pode me levar, porque eu estava plena certeza, nada no mundo tiraria aquela certeza de que eu estava salva, de que eu tinha Deus dentro de mim. E eu queria falar, eu queria que todo mundo tivesse participando daquilo que eu estava também naquele momento. Eu saí da reunião rindo, querendo abraçar todos e querendo falar de Jesus, querendo que todo mundo soubesse a importância da presença de Deus na nossa vida. Quando eu cheguei em casa, meus familiares olharam para mim e falaram assim, aconteceu algo diferente, você está diferente, tem alguma coisa diferente com você, teus olhos brilham. Eu falei, é o Espírito Santo, vocês precisam ir lá. Ele existe, ele é real. Uma alegria imensa, a paz, a tristeza foi embora. Não existe tristeza, não existe insegurança, medo. Não existe, porque é uma certeza de que Deus está aqui, está aqui. E a minha vida foi transformada. A Rose de antes era uma, e a Rose depois do batismo com o Espírito Santo, totalmente diferente. Com muita segurança, muita paz. E a minha vida mudou. Deus foi abrindo as portas. A minha família sendo honrada, sendo abençoada. Hoje, o meu prazer é levar a palavra de Deus
a presença de Deus para o mundo. Graças a Deus, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado, Consolador, Espírito Santo, o que seria eu sem tua presença em mim, meu Deus? Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção não saberia onde ir. Para todos os problemas só tu tens a solução. Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção não saberia onde ir. Para todos os problemas só tu tens a solução. És o motivo da minha canção. Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente. Meu Pai, há muita gente que nos assiste neste momento desesperada, muita gente aflita, muita gente condenada à morte. Muita gente condenada à morte nos hospitais, muita gente condenada à morte dentro dos presídios, ou mesmo fora dos presídios. O mundo jaz no maligno, esse mundo jaz nas trevas. Então há muita gente entrevada, muita gente entrevada. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor que foi, é e será sempre o pastor de Israel, que cuida das suas ovelhas, cuida deste povo que te invoca neste momento, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Meu Pai, nós sabemos que não merecemos nada de ti. Sempre que nós te pedimos algo, nós te pedimos em nome de Jesus, quer dizer, pelos méritos do Senhor Jesus.
Então, atenda o clamor das pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo, que não sabem mais o que fazer, que dizem: a minha vida é um caso perdido. As pessoas que estão vivendo no fundo do abismo, no fundo do poço. E há pessoas que dizem: eu já desci além do fundo do poço. Então, meu Pai, Tu que és o Todo-Poderoso, o Senhor nos tem dado o Espírito do poder, ou o poder do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós exercitamos esse poder, essa autoridade, pela fé na Tua palavra, pela fé nas Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus, a maldição que está nessa vida, nessa criatura que me ouve, que está desesperada, saia do corpo dela, da vida dela, saia este mal que está aí, incurável, seja curada da sua enfermidade, seja liberta dessa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz aí onde você está. Em nome de Jesus, seja livre. E quem crê, quem acredita, quem tem certeza que nós somos servos do Altíssimo, receba isso agora e diga amém e graças a Deus. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. É verdade, minha amiga e meu amigo, Jesus jamais mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Basta que a pessoa confie nele, basta que a pessoa se entregue, se renda, do jeito que ela tiver, pobre, rico, do jeito que você estiver, no pecado ou sem pecado, não importa. Se você se humilha, se você se torna humilde de espírito, que quer dizer, você reconhece que não merece nada, que você é pobre para chegar diante de Deus, mas você crê, então Ele ouve a sua oração em qualquer lugar que você se encontre. Nós estaremos continuando nessa programação, mas eu voltarei amanhã nela, através desse rádio, dessa emissora de rádio ou televisão, e sempre aqui para pedir a Deus por você, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome dele. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar.